Shalom, shalom. Baruch haba. Toda. Bezrat Hashem. Naase. Venatzliach. Nós retornamos ao estudo do Talmud Bavli. Masechet Brachot, página 8a. Estamos mais ou menos no meio da página já. Isso que está na tela é a nossa última página, nossa última pausa e aula. E nós avançaremos daqui. A última coisa que dissemos, Rabbi Yochanan Amar, Laet Metzo, Zok Vura, Amar Rabbi Hanina, Maikra, Hasmechim Alegilisisu, Kimtso Kaver, Amar Abba Barav Sheila, Chaino de Amrei Inashei, Livai Einash, Rachamei afilo ad zibula betraita shlama. Rabbi Yochanan disse: o tempo de encontrar-se se refere a um sepultamento respeitoso, pelo qual se deve rezar, então, em tese, já que o assunto era isso. Apoiando a interpretação do Rabbi Yochanan. O Rabbi Hanina, então, diz: qual é o verso que ensina que é isso mesmo que ele falou? Que você tem que a expressão tempo de encontrar se refere ao sepultamento. Ele cita Iov 3:22, que exultam e se alegram quando podem encontrar uma sepultura. Rava bar Rav Shela, filho, portanto, do Rav Shela, é isso que bar quer dizer, é a mesma coisa que ben, só que é aramaico. Rava bar Rav Shela disse: este é o sentido do ditado popular. Uma pessoa deve até rezar por misericórdia até que a última pá de terra seja jogada sobre o seu túmulo. Muito boa noite aos que estão chegando agora. O Talmud deixa claro, portanto, deixou claro para nós na última impressão, na última aula. Ao contrário do que popularmente se pode pensar, isso não é uma lição sobre esperança. Eu costumo enfatizar que a esperança não é um bom sentimento. Não é algo que você deva ter nem ensinar outros a ter. E o motivo é muito simples. Esperança é uma projeção para o futuro. E quando você se projeta para o futuro, você só pode fazer isso, claro, na imaginação, mas é tudo que importa para o cérebro. Você então sai do momento presente, que é a realidade com a qual você tem contato e na qual você está, quer tenha consciência disso, quer não. E essa projeção, portanto, cria uma ansiedade, uma aflição por coisas que ainda não ocorreram, como se a felicidade dependesse disso. Isso não quer dizer que ninguém tem que ter planos e objetivos. Longe disso. Isso só quer dizer que você não tem que estar lá mentalmente. Isso quer dizer que se você tem um objetivo de transformar o seu momento presente para algo que você queira, você deve tomar essa atitude e fazer o que você precisa fazer agora. E se você considerar isso, você pensará que talvez isso estivesse se referindo a você fazer tudo de uma vez. E não. No mundo real, não é possível fazer tudo de uma vez. No mundo real, só é possível fazer uma ação de cada vez. Para caminhar, você tem que colocar um pé de cada vez. Da mesma forma, aquilo que você deseja que se torne realidade, para onde você quer que o momento presente se transforme, ele requer uma ação sua agora.
E para quem não sabe, esse é o objetivo do ritual. Não do ritual idólatra. Eu estou falando do ritual da tradição. E por que eu estou dizendo isso? Porque, então, isso quer dizer que isso é um elemento da realidade. É por isso que eu distingui do ritual idólatra. A idolatria tem, por principal característica, o culto ao fruto da imaginação. Por isso a esperança é tão importante para a idolatria. Mas quem vive no momento presente, vive na realidade, não na imaginação. Na verdade, se divorcia da imaginação e a usa apenas quando necessário. E existem muitos momentos em que a imaginação é necessária. Mas muitos momentos mais em que ela não é necessária. E é este o segredo. E alguém pode pensar, o segredo é saber quando usar a imaginação? Não. Não é isso. O segredo é saber parar. O segredo é você usar o cérebro em vez do cérebro te usar. Usar a imaginação em vez dos devaneios tomarem conta de você. Focar na realidade, que é onde você realiza aquilo que você quer. E com isso em mente, portanto, quando o texto diz do Talmud, na tradução popular, que a pessoa deve rezar até que a última pá seja jogada, não está falando de determinação. Não está falando de esperança, está falando de determinação. Está falando de resiliência. Está falando de insistência. Está falando da atitude de não desistir. Porque isso é sinal de sanidade. Quem é lúcido e são, como são, por exemplo, os animais, não desiste. E uma das principais características da psique do mundo pós-moderno é a alta facilidade da desistência. As pessoas desistem de relacionamentos, como se o outro ser humano não significasse nada. Desistem de compromissos no trabalho, como se aquilo não significasse nada. Desiste da própria honestidade com outras pessoas, como se o conceito de honestidade não significasse nada. Desiste também de cuidar de si e desiste também de cuidar do seu entorno. E essa desistência é a característica contra a qual o verso da Guimarães está apontando. Você deve rezar. Rezar para a nossa religião quer dizer outra coisa. Não é conversar com um amigo imaginário, não é pedir nada. Rezar é introspecção, é silenciar internamente. Lehit palel, julgar a si mesmo. Então, rezar é isso. Você deve manter o seu silêncio interno até a hora da morte. Porque estávamos falando de morte. Né? Marzutra Mar Laet Metzo Zebeita Kise Amri Bemarva Chad Marzutra Deifa Mekolcho. O Talmud nos levou para tudo isso, não? Nos levou para grandes aspirações, para a gente pensar na elevada espiritualidade. Mas é claro, o Talmud não nos deixa flutuando o tempo todo. Então vem o santo Marzutra e disse, não, meus amigos, pode parar com tudo isso que vocês estão falando. Muito bonito, parabéns. Mas tempo de encontrar, que o verso falou antes, que era sobre o divino, ele falou, não, gente, isso aí se refere a você achar uma latrina. Sim, um banheiro, é isso mesmo que eu estou falando.
Como a maioria dos lugares no mundo antigo não tinha esgoto, então a pessoa, como é que aquela pessoa fazia? E a gente não pensa nisso, porque a pessoa pensa o quê? Que desde que o Adão e Eva estavam lá no jardim, eles iam no banheiro. Não, senhores, isso é muito recente na história toda da humanidade. Certamente, os sábios do mundo antigo não souberam o que isso significa. Se você olhar castelos, os grandes castelos visitados hoje por pessoas do mundo todo, na Inglaterra, na Escócia e em tudo quanto é lugar do mundo onde ainda preservem tais castelos, um cômodo inexistente em todos eles é banheiro. Um castelo tinha banheiro. Então ele falou, isso é um incômodo muito grande. Quem encontra um local adequado, encontrou a presença divina. E aí a pessoa vai dizer assim, bom, ele pode estar sendo jocoso, ou ele pode estar falando algo profundo. Depende muito mais de quem você é, na verdade. No Ocidente, e sempre que o Talmud diz Ocidente, ele quer dizer Eretz Israel, eles dizem, essa explicação do Mar Zutra, veja como era o pensamento dos rabinos da terra de Israel. Essa explicação do Mar Zutra é preferível a todas que foram dadas. E aqui a gente vê que ele fez um trocadilho. A palavra motzá, que é tempo de encontrar, se usa como referência à latrina no período bíblico. E aí cita uma evidência de Melachim Bet. Melachim Bet fala que eles quebraram os pilares do Baal e transformaram o local de culto do Baal numa latrina, que era usada até o dia em que o redator do texto disse isso. E muita gente hoje lê Bíblia e às vezes o texto traduzido da Bíblia traz essas traduções até hoje. É assim até o dia de hoje. Aí o cara me pergunta, vocês em Israel, vocês... Não, né, gente? A gente não faz isso, não. É como outro dia, eu estava caminhando num parque e um cara me pergunta, vocês fazem sacrifícios? Eu olhei bem para ele. Respirei, né? E pensei, como isso é possível? Como é possível que a pessoa... Nenhuma aula de história, desde os 6 anos até hoje, não teve nada. Nenhuma informação, nada. E aí, é claro, gentilmente expliquei para ele sobre o templo, sobre a destruição do templo. Né? Tentei informar, preencher de informação que faltava. E a minha surpresa é que foi realmente uma informação nova, aquilo. E aí eu fiquei estupefato de ver o que significa literalmente alienação, que é você não saber. E essa atitude de destruição do templo do Baal, usar o templo do Baal como latrina, isso tudo é politicamente incorretíssimo. E, portanto, nós temos que pensar isso com muita seriedade. Por quê que a Bíblia hebraica preserva? E nós, como seus herdeiros, preservamos a memória dessas ações. Se são ações tão, muitas vezes violentas, muitas vezes intolerantes, inadequadas. E existem muitas razões importantes para isso. Primeiramente, nós não toleramos a tradição como as pessoas, nos seus preconceitos, imaginam. Já começa por aí. Nós não lidamos com a Bíblia hebraica como se fosse um livro mágico. Portanto, nós não lidamos com os textos como se fossem ordens. Quem faz isso são os fanáticos que nos perguntam. Que usam o texto, inclusive, para explorar e extorquir pessoas.
nós lemos a Bíblia hebraica com muitas reservas. É por isso que nós estudamos ela através da tradição. Os textos são apontamentos para conceitos, não exemplos de conduta ou de história. Ou como alguns charlatães gostam de falar, exemplos de fé. Não. Isso não é um exemplo de fé. O problema do Baal para Israel é justamente na palavra. O que quer dizer Baal? Baal quer dizer senhor. Aliás, foi em protesto ao Baal, que inclusive, para quem não sabe, é o jeito de falar marido em hebraico até hoje. Infelizmente ou felizmente, enfim, eu não sei. Depende muito de se você se identifica com isso ou não. Meu marido em hebraico é Baali, meu senhor, como se fosse. Haz vechalila, eu ser senhor de quem quer que seja, não sou dono nem do meu nariz. Mas é o termo. E, portanto, já se sabe que Baal, então, quer dizer o senhor. Para rivalizar com isso, para tirar isso da mentalidade popular, os rabinos vieram com esse conceito de chamar o Hashem de Adonai, nosso Senhor. Para dizer que ele é que é o nosso Senhor e não o Baal. E o Baal ele era uma divindade que tinha o conceito que hoje a gente vê nos católicos, né? Os padroeiros de um determinado lugar. Né? Então tinha Baal disso, Baal daquilo, tinha um monte de Baal. Cada um de uma cor, cada um de um jeito, enfim. Mas Baal também não é nome. É importante saber disso. Baal é o que os pesquisadores chamam de teônimo. O que é um teônimo? Um título honorífico. Então, na verdade, o cara cultuava, por exemplo, Molech, que era uma divindade dos cananeus, que Israel particularmente detestava, porque ele envolvia sacrifício de criança. Não é nenhum demônio e nem nada disso. Era só uma ideia. Molech. Mas a Torá especifica como um dos 613 mandamentos não dar os filhos a Molech. Não sacrificar para o Molech. O Molech era, na verdade, portanto, a divindade que está sendo aqui hostilizada. Não que o Baal fosse uma divindade. Baal não era uma divindade. Baal era uma coletânea, uma amálgama do conceito. Era o Molech que era o problema. Por que transformar, então, o culto do Molech em latrina? Porque o Molech sacrificava crianças. O Molech enquanto a ideia crida pelas pessoas. Essa ideia é tão detestada na tradição judaica clássica que eles fizeram isso para deixar isso bem claro. E por que perpetuar isso? Porque é muito importante hostilizar aquilo que é perverso. Muito em contrário de visões, nova era, de amor por tudo e por todos, nós aprendemos do Hashem que nós temos muita coisa para amar mesmo. Mas nós temos alguma coisa para detestar também. E uma das coisas que nós detestamos, de fato, é o que é exemplificado no culto do Molech. Sacrificar crianças, sexo ritual, profanação. Sim, nós somos contra isso. Mesmo quem é de vertentes mais liberais do judaísmo também se opõe de maneira inequívoca. E ai de nós se assim não o fizer. Porque o Hashem tinha problema com isso. Muito sério. Com a questão da idolatria. O Ramban chega a dizer que toda a Torá é só para isso. A Torá não é sobre te levar para céu nenhum, nem te dar nada. A Torá é simplesmente todo um trabalho narrativo para extirpar a idolatria de Israel. Então Hashem tem um problema com isso mesmo. Assim, de não tolerar mesmo. Portanto, há um espaço para intolerância. Nós não
toleramos certas coisas que são em detrimento da defesa da vida. Não toleramos isso daí. E é preciso ter essa consciência. Então, por isso que lembrar da latrina pelo Mars Ultra é muito bom, porque ele também nos leva para a questão da idolatria. Então, essa atitude de demolir o templo do Baal e de destruir o altar do Baal pode parecer, em primeiro momento, não está respeitando a religião do outro. Tem que respeitar a religião do outro. Mas para nós, se a religião do outro envolve assassinato, aí a gente não respeita mais não. Aí a gente cumpre exatamente o que está dito na Torá. Você destruirá completamente os seus locais de culto. Então, a questão para nós não é a questão da idolatria per se. Porque veja, Israel nunca fez guerra contra nações idólatras, no sentido, agora conquistamos Israel, agora vamos conquistar os egípcios idólatras, ou vamos conquistar... Não. Cada um, enfim, suas loucuras, seus problemas. Só que aqui, nesse território, que no caso, portanto, é um epíteto da nossa casa, da nossa vida, na nossa vida, não pode. Na nossa vida tem que manter o conceito da santidade, da distinção. Muita festa, muito bonito, ok. Mas aqui é um espaço sagrado. Então, o relacionamento com o Hashem, ele é muito pautado nisso. Sim, você pode passear, você pode se relacionar com quem você quiser, faça o que você quiser. Só que lembre-se, o Hashem é uma presença constante. Quanto mais ligado a pessoa está no Hashem, mais forte é essa presença. Mais ela é percebida. E você sabe, conforme você se aproxima do Hashem, que tem coisa que incomoda o Hashem mesmo. Mesmo, de perturbar a gente. Então, esse é um ponto, na verdade, muito legal. Porque o versículo per se estava falando de outra coisa, estava falando de um momento correto que a gente tem que descobrir, que é o momento de encontrar o favor do Hashem. Então, Mars Ultra, trazendo esse eufemismo, parece que ele está falando uma bobagem. Como assim, latrina? Mas, na verdade, ele está falando de algo muito mais profundo que isso. Aquela latrina simbólica do Melachem Beit, aquilo simbolizou, olha, agora Israel, pelo menos essa geração que aqui está, rompeu com a idolatria de vez. E isso nos lembra da própria narrativa da saída do Egito. Por que para sair do Egito tinha que abater o carneiro? Tanto que a gente faz o Pesach por causa disso. Que o pobre do animalzinho, dirão os veganos, tem que ver que Deus sanguinário, que gosta de matar os outros. Como se os bichinhos deles não morressem também, né? Enfim, quem eles acham que mata o bicho deles também? Enfim. E daí, não, porque abateu o bicho, pobrezinho e tal. O carneiro era cultuado no Egito. É um símbolo sagrado. Em muitos templos tem, inclusive, não só o bezerro, você tem a vaca e você tem carneiros. Então, é por isso que os hebreus tinham que abater o carneiro. E comer o carneiro. E fazem isso até hoje. Aquilo era o símbolo do rompimento total com a idolatria. E o abate é uma coisa, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, é algo muito traumático. Muito ruim. Eu sei que as pessoas imaginam o abate, quando a gente fala assim, da melhor forma possível. Porque tem a halachá de não causar dano aos animais. Só que lembrem, toda vez que vocês leem isso, vocês têm que contrapor isso com o mundo pós-moderno.
Mesmo hoje, nos pseudo-judeus verdadeiros, né? Que dizem que comem kasher e não sei do que, o sistema de abate ritual é o mais cruel que você possa imaginar. Tudo mentira, esse negócio de que a carne halal dos árabes ou a carne kasher é uma carne melhor porque respeita os animais. Tudo balela. Não é verdade isso. Especialmente as grandes marcas. Especialmente essas daí. Quando você vê um grande nome, uma grande loja, saiba, desconfie profundamente. Não acredite em propagandas. São mentirosos e canalhas. Tudo que você mercantiliza, você profana. E não seria diferente com o abate ritual. O abate ritual é uma experiência para ser traumática. Porque ela é uma experiência para você entender de onde vem a sua comida. O abate ritual é uma coisa para gerar no ser humano uma transformação de consciência tão grande que ele nunca mais vê nada do mesmo jeito. Não é uma coisa para ser levada na leviandade, ou como gostam de colocar, para quem tem coragem. Se o cara tem a masculinidade frágil e quer expressar isso matando um animal indefeso, ele é um psicopata em potencial. O abate ritual não tem nenhuma destas pretensões. Só para deixar claro. O Marzutra, então, está trazendo esses temas todos para gerar em nós esse trauma, essa consciência forte. Amar leye Rav le Rafran bar Papa, leimalan mar meheinei milei mealiata damrat mishmeid Rav Chizda. Então, o Talmud tendo nos levado, portanto, para esse pico do rompimento da idolatria, da necessidade de você passar por esse trauma, que abandonar o próprio ego sempre é traumático. É como passar da adolescência para a fase adulta, dá uma chorada, dá uma balançada, faz parte do processo, nada deu errado. Nada precisa mudar, é assim mesmo que funciona. Todo processo de amadurecer leva tempo. E dói. E dói. Então aí o Talmud nos traz de volta. Rava disse a Rafran bar Papa que o mestre nos diga algumas das declarações notáveis que você havia dito em nome do Rav Chizda com relação a assuntos de sinagoga. Ou seja, gente, agora a gente foi longe. Vamos voltar para o nosso tema? Vamos lá. Amar leye achid, amar Rav Chizda, ma'ik dichtiv, ochev Hashem, sharei Tzion, mikol, mishkanot Yaakov, ave Hashem, sharei ametzoyanim, ba'alacha, yoter mi beit knesiot, mi batei vidrashot. Rafran disse a ele, o Rav Chizda ensinou o seguinte, o Rafran era um cara que havia memorizado quase tudo o que havia sido ensinado pelo Rav Chizda, segundo alguns, memorizado tudo, absolutamente. Enfim, como é que a pessoa que não memorizou ia saber disso, de fato? Não? Mas o fato é que ele citava tudo de cor. Então ele era uma excelente fonte da Torá oral. E ele diz que o Rav Chizda ensinou qual o sentido do verso Hashem ama as portas de Tzion mais do que todas as habitações de Yaakov. Isso significa que o Hashem ama os portões destacados, e é uma expressão para isso em ivrita é Metsuyanim, através do estudo da Halachá, portanto, porque portões é um eufemismo para um tribunal, para um lugar onde se lida com leis. São os portões de Tzion, por isso, os portões destacados, mais do que sinagoga e casa de estudo. Ou seja, o Hashem gosta mais que a gente aprende a ser humano decente do que quando a gente fica buscando religião. Grosso modo é isso.
O Hashem gosta mais quando você está estudando Halachá. O que é estudar Halachá? Estudar Halachá é quando eu me interesso em saber o que eu tenho que fazer. Muito bonito, né, a compreensão, muito bonito a filosofia, muito bonito Maimônides, muito bonito tudo isso. Muito bonito Spinoza, muito bonito os filósofos gregos, os pré-socráticos. Mas tá, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Esse é o ponto. Por isso, o Rav Hizda ensinava isso. O Hashem ama muito mais quem estuda Halachá, ou seja, quem está interessado em realmente fazer alguma coisa, do que quem fica rezando e só viajando. É muito bonito, como eu disse, não é um desprezo em relação à oração, nem um desprezo em relação ao estudo Haz ve'Halila, mas o fato de que o estudo ele tem um objetivo. A gente não está aqui floreando nem passando tempo, isso aqui não é entretenimento. O objetivo disso aqui é transformar a pessoa mesmo. Mas o objetivo de quem estuda também deve ser esse. Ser transformado. Eu não vou estudar Talmud só para eu saber como é. Não é esse o objetivo. O objetivo do Talmud é absolutamente transformar a pessoa que tem contato com isso. De uma forma tal que ela não é mais a mesma depois. Então, esse é um ponto alto. Hashem ama muito mais quem está interessado em fazer do que quem fica só cantando musiquinha. וחיינו דאמר רבי חייא בארמי משמי דאולה מיום שחרב בית המקדש הם לא להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. E aí nós temos agora um epíteto do Talmud que para muitos é bem difícil de entender. Este conceito, que a Halachá é a busca mais sublime de todas, é expressa naquilo que o Rabino Ria Bar Amen disse em nome do Rabino Ula. Desde o dia que o templo, onde a presença divina se manifestava, foi destruído, o santo, bendito seja, tem apenas um lugar. Ou seja, um lugar no seu mundo onde é o seu templo, já que o templo foi destruído. Os 4 côvados, e ele quer dizer com isso 4 côvados onde o estudo da Halachá é recitado. Por que ele usa esse modo de expressão? Primeiramente, 4 côvados, ou 4 cúbitos, eles são, esse conceito, ele é um conceito, né? Arba amot shel halachá. É o menor espaço determinado dentro do conceito halachico de pessoa. Você não é uma pessoa só pelos seus membros, os sábios determinam. Não o seu corpo, mas o espaço no qual o seu corpo está também é parte de você. Quem você seria se você não tivesse onde apoiar os pés? Se você não existisse em algum lugar. Então você não é você sozinho. Você é você com o espaço que te sustenta. É como você imaginar um action figure, um daqueles bonequinhos de super-heróis, sem aquela base. Ele não para em pé. Ele precisa daquela base para ele poder se apoiar. E quando você compra aquilo, aquilo vem com uma base. Porque se você tirar aquilo, o bonequinho cai. Esse conceito é o mesmo conceito nosso, mas a gente não para pensar nisso. Então o Talmud nos traz isso para pensar, porque isso é uma coisa tão importante para pensar, que o Talmud diz, e eu vou te dizer quão importante isso é. O divino não está em lugar nenhum a não ser aí. É assim que isso é importante. Então isso é a coisa mais importante mesmo que tem. Arba amot shel halachá também pode ser traduzido como os 4 cúbitos do caminho. Que é, portanto, a sua pessoa. O que o Talmud está dizendo, portanto, é que o novo templo do Hashem é cada pessoa que o compreende. E a pessoa só compreende o Hashem quando a pessoa vive isso de fato. Porque nós falamos de Halachá,
Existe outro problema que o ego faz. O ego transforma isso numa narrativa. Tudo o que é transformado numa narrativa, entenda, aprenda isso hoje, é falso. Mesmo a narrativa do fazer o bem é falsa. Por isso que os rabinos dizem, o bem das nações, ou seja, das nações idólatras, é em si mesmo um pecado. O bem, não o mal, o bem das nações é em si mesmo um pecado. Porque tudo que é inspirado no ego e no Yetzer Hará é em si mesmo um pecado. Esse é o sentido. E a idolatria não é outra coisa a não ser exacerbar o ego. É um ego personificado. Por isso que as pessoas defendem, matam, morrem. A coisa mais característica do idólatra é a disposição que ele tem de matar pelo ídolo dele. Esse é o sinal de que ele está no Yetzer Hará. Portanto, o Hashem não tem nada com isso, porque o Hashem não tem nada com a idolatria. O Hashem só está nos 4 côvados da Halachá. Os 4 côvados, portanto, se refere à sua prática. Quando a gente fala de Halachá, também se comete o erro de pensar que está se falando de ritual. Não estamos falando necessariamente de ritual. Existem as ordenanças, existem o jeito de fazer, que ninguém muda. As variações que existem são variações bobas, halachicamente irrelevantes. Como fazer o Kabbalat Shabbat, como cantar uma musiquinha aqui e outra ali. Agora no final de ano teremos Hanukkah, tem um monte de musiquinha típica do Hanukkah, que é legal aprender. Mas tem um rito, o rito de acender as velas do Hanukkah, falar as brachot. Inclusive Hanukkah é uma festa que todo mundo pode fazer, não é só judeu, todo mundo pode fazer Hanukkah. Ela não é uma das 3 festas de peregrinação, né? Então ela é liberada para todo mundo que quiser participar, e é muito bonito fazer Hanukkah, e tem as brincadeiras, e tem a história, e tem as reflexões, que certamente nós faremos por aqui. Mas a beleza de tudo isso não está em nenhum desses rituais. Não é a Hanukkah que é importante, não é a vela, não é nem o fogo da vela, não é a comida, não é a roupa bonita que põe, não é nada disso. O único valor disso tudo é a sua presença nisso. É a sua presença, que é, portanto, a presença do divino, porque nós não somos existentes de maneira absoluta, nós somos parcialmente existentes. Quem existe é o Hashem. Nós já falamos isso em outras aulas e sempre que vem a oportunidade é bom lembrar. Nós falamos muito de nós mesmos como se existimos, como se a pessoa pergunta, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Como se ela existisse de fato. É engraçado. Ninguém contou para ela. Então, deixa eu contar. Nossa existência é uma ilusão. Quem existe é o Hashem. É isso que quer dizer En Od Milevado. Não há nada além dele. Descobrir isso é mais do que acreditar nisso ou ficar pensando nisso. A descoberta disso é através da experiência com Hashem. Então, portanto, a sua presença no mundo não é sua. Nós só usamos esse eufemismo, esse homônimo. Daí a importância do estudo do Guia dos Perplexos, para você saber lidar com homônimos, metáforas. Você pode brincar de eu sou fulano, eu sou ciclano, eu faço isso, eu faço aquilo. Não tem problema. Se você souber dos fatos, não tem problema. Aí fica até mais divertido brincar com isso. Porque você percebe com leveza a questão. Você sabe que é só uma brincadeira. É como uma pessoa te chamar com futebol de campinho e falar para você vai ficar na zaga. Esse é só um personagem. É um papel que você vai exercer. Você fala, beleza, sou zagueiro agora. Então você, naquele momento que você está brincando, você entra nessa de que você é o zagueiro. Não que eu tenha sido jamais zagueiro.
Eu sempre fui péssimo de futebol, nem para goleiro eu presto. Aliás, nem para árbitro. Mas vocês entenderam. Quatro côvados, portanto, tem a ver com você. Nunca teve que ver com nada disso. O templo, nem o Mishkan, nem nada disso. Infelizmente, essa insistência de Israel na idolatria é que faz com que eles fiquem achando que o lugar, as pedras, é que significou alguma coisa. Não, pedra é só pedra. Quer dizer nada. Pedra, tanto faz. Lugar é só lugar. O Hashem diz, aonde eu fizer o meu nome, manifesto. Quem garante que o Hashem não vai fazer outro lugar? Manifesto. Se der na telha do Hashem, ele faz outro lugar. Não precisa ser lá em Jerusalém, nem em lugar nenhum. É o santo que decide. Então, o lugar atual da presença divina é a pessoa. Não a pessoa falsa, a mentalidade, as memórias. Não, a pessoa real, que é a sua Neshama. É por isso que eu insisto para os colegas de estudo que a Neshama é a manifestação do Hashem. E por que nós podemos falar isso com segurança? Porque a Neshama não é fantasma, a Neshama não é uma coisa, a Neshama não é um objeto, a Neshama não está em lugar nenhum no sentido do corpo. A Neshama é uma manifestação incorpórea, portanto, a partir do não manifesto. E, portanto, a partir do divino. E, portanto, o divino. Então as pessoas passam a vida procurando religião para poder encontrar o divino. E bastava ela silenciar e focar dentro de si mesma. E começar a explorar isso daí. Porque o divino sempre esteve aí, nunca saiu daí. Então por isso que o Talmud está trazendo isso à tona. Amar Abaye mereish chava greistna begobeita metzaleina beveit chnishta keivan dishmana laham de amar Rabbi Chia baramei mishmei deula ביום שחרב בית המקדש הם לא להקדוש ברוך הוא לעולמו אלא 400 של הלכה בלבד להווה מצלנה אלא איכה דגרסנה. Então essa afirmação tem ramificações práticas. A Bahia disse, no começo eu estudava e rezava na sinagoga. Uma vez eu ouvi que o rabino Chia Bar Ami disse em nome de Ula, desde o dia em que o templo foi destruído, o santo, bendito seja, tem apenas um lugar em seu mundo, apenas 4 côvados de Alahá. Aí ele fala, então, com isso eu compreendi que o sentido dos 4 côvados de Alahá é a pessoa, é a Neshama, aí eu rezo apenas onde eu estudo. E essa é uma prática que virou Alahá até hoje. Até hoje, assim, em locais que levam um pouco a sério a questão toda, né? Você só reza onde você estuda. Mesmo na sua casa. Qual é o cômodo que você estuda? É esse. Então você reza ali. Você reza aonde você estuda. Mesma coisa em sinagoga. Geralmente as sinagogas mais tradicionais, o lugar de estudar é também um lugar de rezar. Os bancos já vêm com um lugar para se apoiar livro, não só pelo Sidur, mas também pelos outros livros, né? Pelo Talmud, pela Mishnah e por todos os Sefarim, que nós temos que estudar e rezar junto, no mesmo lugar. Essas duas atitudes, na verdade, refletem a mesma atitude. Rezar, inclusive, é uma concepção que pode ser substituída pelo estudo. Tanto que os rabinos dizem que quem está estudando Torá não precisa interromper para rezar, porque ele já está rezando. Isso é para reforçar um pouco, para quem ainda não entendeu, que reza não é conversa. Eu não estou falando com seres imaginários. Quem faz isso precisa procurar um psiquiatra. Não se deve fazer isso.
nem se chamar o amigo imaginário de Deus. Deus é só uma ideia. Não existe nenhum Deus em lugar nenhum. Nunca existiu, nem nunca vai existir. Deuses não existem. O Hashem não é um Deus. Deus é uma coisa que existe na imaginação do ser humano. O Hashem é Elohim. Elohim não são deuses. Elohim são forças. Forças que determinam a realidade. É isso que existe. Deuses nunca existiram. Então não reze para Deus nenhum. Não perca seu tempo com rezas para deuses. E não pense que o Hashem é um Deus. Deuses não existem. Hashem é Elohim. As forças. E ele só tem um lugar no mundo, que é a Neshama. Então percebam a importância de você entender quem você verdadeiramente é. Isto é, que você é a Neshama. Que nós não damos a isso a devida importância. E por não darmos a isso a devida importância, perdemos preciosas oportunidades de ter essa experiência com o Hashem. Porque lembre-se, Hashem não é uma ideia teológica. Não é um Deus, como eu disse. É isso que Deus é. Deus é uma ideia teológica, foi inventada. Um ser mágico, tem poderes de fazer, enfim, tem o ego inflado. Hashem não é nada disso. Hashem não é Deus nenhum. Hashem é Elohim. E nós temos essa tradição justamente para mostrar que isso está manifesto em nós mesmos. Todo o objetivo dos rituais do mundo antigo eram colocados em conexão com as forças. As forças do Hashem. As forças que estão na própria natureza. É por isso que o culto do Baal tinha que ser proibido, o culto da Asherá tinha que ser proibido. Veja, a Asherá era uma árvore, que tinha também uma representação em estátuas de uma mulher exuberante. A nossa tradição não é contra mulheres exuberantes, e muito menos contra árvores. A grande questão é a mente. E o que a mente faz com isso? A mente, o Yetzer Hará, transforma os objetos, as criações, portanto, na ideia de divindades. E isso prende você num ciclo de delírios que será retroalimentado por você mesmo. E esse ciclo de delírios é interminável e ele sempre é daninho. Ele sempre conduz a antagonismos, a colocar ser humano contra ser humano. A idolatria é a causa da ruína do mundo. Então veja, isso não tem nada a ver com a religião da pessoa. E quando eu falo isso, às vezes a pessoa imagina assim, mas a pessoa tem que mudar da religião para virar monoteísta absoluto. Não. Absolutamente não. O cara pode ser cristão e ele compreender a sabedoria e não ser idólatra. E continuar cristão, do jeito que ele quiser. Se é assim que ele é feliz, é assim que ele gosta. O cara pode ser hindu e entender que não existem mesmo, literalmente, deuses. Deuses. Que maneira de deuses? Ele perceber que ele estava prestando culto para o seu pensamento. E o mais interessante disso é que eu não estou falando nenhuma novidade disso. Eu li os Vedas. Leitura agradabilíssima, diga-se de passagem. E o texto do Veda que mais me chamou a atenção foi justamente o que fala do Brahma, que é o que eles consideram a divindade principal. E eu falei, mas ninguém lê isso? Pensei comigo, porque está muito claro. O texto diz o seguinte: não aquilo que é visto, mas aquilo pelo que o olho vê. Isso apenas é o Brahman. E não isso que as pessoas rezam e cultuam. Não isso que escuta.
Mas isso pelo que a audição é possível. Isso apenas é o Brahman. E não isso que as pessoas cultuam. E assim o texto vai indo. Ele começa na visão, ele vai para a audição, aí depois ele vai para o tato, ele repete o mesmo conceito. Ou seja, o que eles entendiam como Brahman é o que nós entendemos como Hashem. Então, como que um cara que teve esse entendimento precisaria mudar da religião dele? De maneira nenhuma. Ele já entendeu o Hashem. Ele chama o Hashem de Brahman. Mas até aí, tanto faz para nós. Veja como isso é diferente de você dizer assim, as religiões todas seguem o mesmo Deus. Não é verdade isso. Isso é totalmente equivocado. É claro que elas não fazem isso. Se elas fizessem isso, elas não estavam em guerra, né? O que causa a separação dos povos é a idolatria. Então não caia nesse papo de que é tudo o mesmo Deus. Não é. Não é o mesmo Deus. Nós não prestamos culto para o ego humano. Para um ego personificado. Senhor, que deve ser obedecido, senão você morre. Não tem nada disso. A importância dos conceitos, de fato, está na sede da Neshama. Como que aquele cara na Índia entendeu o Hashem? Porque ele consultou a Neshama, que é o manifesto do Hashem. Como que o Lao Tse, sábio chinês, e na minha particular opinião, um dos homens mais sábios do mundo, ao lado de Moshe e dos grandes mestres, o Lao Tse também. Ele percebeu o Hashem e ele chamou o Hashem de Tao. É isso que é o Hashem, de fato. O caminho. Tanto que esse é um dos nomes mesmo do Hashem. O caminho. Assim como o Hashem é chamado de Hamakom, o lugar. Então essa página, esse momento do Talmud, nos trazer para isso, é para mostrar. Então qual é o nosso problema? O nosso problema é a idolatria, não as religiões. É o culto ao fruto da imaginação que é o problema da humanidade. E não as religiões. As religiões são belíssimas. Como é que você vai querer estragar ou apagar uma coisa tão bonita? Cheia de costumes, e cheiros, e comidas, e cores, e gente linda. Não, isso aí tem que durar para sempre. Não é esse o ponto. O ponto é você perceber o Hashem. Então é claro que você também vai ter a percepção quando as religiões servem à loucura. O antagonismo que nós temos hoje contra terrorismos e extremismos é isso. Seria a mesma coisa se nós tivéssemos ainda hoje gente querendo seguir a religião dos vikings. Em muitos lugares do mundo tem gente que acredita que faz isso ainda. Mas aquilo envolvia assassinar pessoas. Era a religião deles. Então o que a nossa religião ia se posicionar? Não, senhor. Aí não. Esse é um dos 7 mandamentos, inclusive. Eu não estou nem falando de você seguir a Torá judaica. Não estou falando nada disso. É que todo ser humano tem um pacto com o Hashem. 7 leis. E essa é uma das 7. Não pode ter isso. Então aí a gente vai brigar. Esse é o lugar que o Hashem tem no mundo. O lugar da justiça. Rabi Amei v'Rabi Asi af al gav dechavu lechut leisar bich nishta betraya lametzalu ele bnei amod eichad dechavu garsi. Da mesma forma, então, a Guemará relata que o Rabino Ami e o Rabino Asi, apesar deles, eles tinham acesso a 13 sinagogas, só na região de Tiberíades, lá em Israel, eles rezavam apenas entre os pilares onde estudavam. Então, veja o que o Talmud está fazendo. Ele está trazendo conceito, muito bonito, como a gente falou, muita beleza, maravilhoso, gostei.
Mas aí você tem que ter a prática também. Então, Rabino Ami não escutava o ensino e fazia, aham, ai que bonito o que ele falou, muito bonito. Não era assim. Vou fazer isso já. Onde é que a gente estuda? Ah, naquela coluna ali, naquele canto que é mais agradável ali, que tem uma sombrinha, quando venta tem uma brisa, a gente fica bem no cantinho. Estou lembrando de onde eu estudava na Yeshiva. Era assim, um lugar que tinha uma brisa, tinha uma janelinha, sempre estava ventando, eu gosto de sentir vento gelado. Aí eu ficava sempre ali do ladinho, ali, quietinho no meu cantinho, sempre num cantinho, e eu estudava ali no meu cantinho. Então, eles tinham acesso a tudo isso, mas eles falaram, não, nós vamos rezar ali, onde a gente estuda. Então ali mesmo, eles estavam rezando, eles pausavam, aí ia fazer Shacharit, Mincha, Arvit, e quando vinha para a sinagoga, para rezar, qual era o local que ele vai ficar paradinho ali fazendo a reza? Ali onde ele estuda. Então tudo tem que virar prática, não fique só na teoria. Teoria é muito bom, precisa ter os conceitos corretos. Esse papo furado de que, não, só prática, não teoria, isso é coisa de gente maluca. Isso é que nem cara que quer aprender a dirigir sem fazer aula. Você vai matar alguém ou vai se matar? Claro que não, você tem que aprender isso. Né? A gente tem um trânsito caótico de gente imbecil que acha que sabe fazer uma coisa que ele não sabe fazer. Né? Ou que nem eu tentando consertar a torneira, fiz foi estragar mais ainda. Porque eu não sei fazer isso. Então quem sabe é que tem que mexer. Da mesma forma com relação ao divino. O que nos move para a ação é o conhecimento, não é a sua crença. A ação movida pela crença é uma ação idólatra. O que nos move é o saber. Saber é sagrado. E isso tem que ser dito e repetido à exaustão, porque nós temos a injunção, isso desde a nossa infância, de que a fé é uma coisa sagrada. Fé não serve para nada. É um ídolo. Deve ser transformado em latrina igual Baal. Não serve para nada. É a forma como a idolatria explora as pessoas. Diz para elas não perguntarem, que assim elas acreditam e obedecem. A nossa tradição diz o oposto. O sagrado é o estudo. E o que é estudo se não perguntas? O que o Talmud faz se não perguntar qual é o sentido disso, qual é o sentido daquilo, quem foi que disse isso, qual é a contradição? Nossa tradição é feita disso. Não é acreditar em nada. É preciso limpar-se, expurgar-se de toda crença e de toda loucura. Então, por isso que o Talmud vem insistindo nisso. Vejam que eles ouviram e transformaram em ação o que eles ouviram. Mesma coisa quando nós falamos da Neshama. A Neshama não é uma ideia. A Neshama é quem você é de fato. Descubra quem você é de fato. Não fique só me escutando. Pare. Expanda sua atenção. Ouça atentamente o seu ambiente. Respire e tenha consciência de que você está fazendo isso. Não tente forçar nenhuma respiração. Não existe técnica para isso. Tem uma coisa que seu pulmão não precisa, é que você lhe diga como respirar. Ele sabe disso antes mesmo de você saber quem você era. Então não tente respirar corretamente. Isso é que nem tentar andar corretamente. Não, você vai tropeçar. Anda naturalmente. Respire naturalmente. Só isso. Preste atenção em torno. Por que você precisa prestar atenção no entorno? Para sair da cabeça. É o ego que te impede de ter acesso direto ao divino. Não é outra coisa. Não tem nenhum fantasma, nem nenhum demônio, nem nada disso. É só você mesmo. Então, prestando atenção para fora de si, você sai da mente. Ouvindo atentamente o que está em volta,
você começa a perceber o que você é de fato. Você é a atenção que percebe tudo isso à sua volta agora. Essa atenção não é nenhum fantasma, nenhum espírito, nenhum desses delírios que os seres humanos inventaram por causa do medo que eles têm da morte. É a sua consciência. Isso que é a sua Neshama. É essa luz que observa a realidade à nossa volta. Descobrir isso é ter uma experiência com isso. É quando você percebe que toda aquela busca por felicidade, né, tudo isso é loucura. Estava tudo aí já. Porque a partir do momento que você percebe a Neshama, percebe, portanto, quem você é de fato, você começa a ver que os pensamentos estão em volta, mas não estão nisso. Se você devotar a sua atenção a isso, você vai descobrir que há um espaço. Hamakom, o lugar. Há um espaço. Esse espaço, esse círculo, é isso que representa o que você é. Por isso que nós vamos encontrar mais para frente no Talmud, rabinos que eram chamados de desenhistas de círculo, porque eles rezavam fazendo um círculo. É por isso que eu digo que a tradição de Israel é uma tradição indígena. E o pessoal não leva a sério quando escuta falar das tribos de Israel. Eles acham que, não, essa tribo era civilizada. Não, gente, civilizado é uma ofensa. É claro que não eram civilizados, eles eram naturais. Eles eram tribos indígenas. Essa visão do Ocidente de querer mostrar o indígena como se fosse um selvagem, na verdade ninguém cometeu mais selvageria no mundo do que as nações civilizadas. Do que a gente mais brutal que os ingleses, que são tão cordiais. Eles são uma das nações mais brutais que existem no mundo. Não é à toa que foram eles que enfrentaram os nazistas. Porque os britânicos, junto com os russos, é que resolveram quase tudo. Esse papo furado de que os Estados Unidos venceu guerra. Isso é papo furado. Quem venceu a guerra foram os russos e os ingleses. Os Estados Unidos chegaram bem depois. Ainda com uma estratégia ruim, pacas. Então perceba a realidade. Perceba para onde ela está apontando com a sua Neshama. Não tenha medo das coisas. Não tenha medo do pensamento. Não tenha medo de nada disso. Observe isso. Note. Há uma separação, uma distinção. Há uma distância entre você e aquilo que você pensa. Há uma distância. E quanto mais você se aprofunda nesse exercício, mais experiência você vai ter com isso. E é só isso que é conhecimento. Conhecimento não é ler livro e nem participar de estudo. Tudo que eu estou falando será esquecido em 2 dias. A única coisa que permanece é aquilo que você é. Amar Rabbi Chia Baramei Mishmei Deula Gadol הנהנה מגיעו יותר מירי שמיים. דאילו גבי ירי שמיים כתיב אשרי איש ירא את השם. ואילו גבי נחלי מגדי כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. לגבי ירי שמיים וטוב לך כתיב Rabbeinu Chia Bar Ami disse em nome de Ula: aquele que se beneficia do seu trabalho árduo é maior do que uma pessoa que teme a divindade.
Ou seja, uma pessoa que tem religião. Veja que interessante isso. Ah, eu não vou em templo porque eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu cuido da minha vida e quando eu tenho tempo livre eu vou descansar. Aí a pessoa convencem a pessoa de que ela está em falta de alguma coisa, que vão dizer, você tem que agradecer o Deus. Com coisa que o divino fosse pedante e dependente de qualquer gratidão, sua ou minha, né? Como se, não me agradeceu, puxa, vou ficar chateado, vou chorar o final de semana todo. O divino não está nem aí para isso. Não se trata do divino, e sim de nós, a gratidão. Então o Talmud vem dizer que uma pessoa que trabalha duro é melhor que uma pessoa que teme o divino. Por quê? Porque o temor, a ideia do temor do divino é um fascínio também. E o Talmud vem corrigir exatamente isso. É um fascínio. Por quê? Porque nós estávamos falando agora há pouco que você vai explorar e se aprofundar nesse conhecimento. Uma das coisas que acontece, não na ocasião, obviamente. Quando você está na presença do divino, nada acontece. Mas depois que passa, depois que você se distrai, é isso que quer dizer, passa. Depois que você se distrai, aí vem esses pensamentos. O pensamento do senso de grandeza, do ego, dizer, viu, né? O que eu consegui, E toda essa bobagem do ego. Então, como você domina isso? Muito simples. Ocupe-se. Não tem segredo, não tem mandinga, não tem exorcismo, não tem nada disso. Mas entenda o que eu estou dizendo. Ocupar-se não é necessariamente fazer alguma coisa. Ir, limpar alguma coisa, é tudo muito bom, é evidente. Né? Limpar alguma coisa, arrumar alguma coisa. Mas não é isso. Ocupar-se significa permanecer atento a alguma coisa. Então, se você está num momento em que você não está fazendo nada e nem precise, não tem problema. Você também pode se ocupar. Como? Respire e abra sua atenção para fora de si. Essa é a única ocupação que importa. Tudo mais que você faz, você tem que fazer com isso. Quando você estiver varrendo, concentre toda a sua atenção para fora de si. Ouça. Perceba os aromas. Não julgue agradável, desagradável, não importa. Mesma coisa os sons. Não diga som bom, som ruim, alto, baixo, agradável, desagradável. Imagine-se como se você fosse transparente. Todas as coisas passam através de você. E deixa o mundo ser como ele é. Porque esse é o exercício do Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavecha vechol nafshecha vechol meodecha. Você vai amar o Hashem, teu Elohim, completamente. Bechol levavecha. Bechol nafshecha, com toda a tua nefesh. A nefesh são os líquidos que correm no teu corpo. Teu sangue, teu suor, tua lágrima. Todos esses fluidos bons, não bons, agradáveis, não desagradáveis, tanto faz. Isso é sua nefesh. Ame o Hashem com isso. Bechol nafshecha, com toda a sua nefesh. E bechol meodecha, com todas as tuas posses. Porque o caminho da espiritualidade é o caminho do desapego, não tem outro caminho. O ego quer apegar-se, o ego quer segurar para si, o ego quer não perder. O caminho da espiritualidade é perder, é deixar ir, é deixar livre. É assim que você ama alguém, inclusive, deixando a pessoa livre. Mas ela pode ir embora, então que vá. Não tem problema, é isso que a pessoa quer, então vá. E isso é confundido quando se pensa do Hashem. Porque o Hashem não quer que a gente vá para a idolatria.
Mas o querer ou não querer do Hashem não é um querer de um ser humano. Hashem não é ego. Hashem não tem ego, não tem corpo. E, portanto, o querer do Hashem não é o querer da vontade. O Hashem não tem nenhuma vontade. O querer do divino, é o que falamos numa aula do Bereshit, tem a ver com o que é estabelecido na realidade, com a harmonização da realidade. Nem o momento da erupção, nem o momento da calmaria, mas o momento onde as coisas harmonizam. Quando a água para, não tem nenhuma vibração. Então, o Rabino Ria Bar Ami falou em nome do Ula, aquele que se beneficia do seu trabalho árduo é maior do que uma pessoa que teme a divindade. Quanto a uma pessoa temente ao divino, está escrito, feliz é o homem que teme o Hashem, que muito deseja suas mitzvot. Muito bom. Enquanto que, com relação àquele que se beneficia do trabalho árduo e, portanto, não reza, não faz nada, só trabalha, está escrito, do trabalho de tuas mãos viverás. Você será feliz e isso é bom para você. A Gemara então explica que esse verso quer dizer, então, você é feliz, quer dizer, neste mundo. E isso é bom para você, quer dizer, no mundo vindouro. Então veja, por mais benefício que uma pessoa temente ao divino tenha, a frase é bom para você não foi escrito para ele, porque não é garantia nenhuma. Ah, eu estou na religião, então quer dizer que quando eu morrer não vou morrer não. Você vai morrer sim. Ah, mas eternamente? Eternamente, é. Vai apagar total? Vai. Se estava com medinho, então é bom perder logo. Sabe, pular de big jump? Ah, não sei se vou. Pula logo. Empurra logo. Cai de cabeça no precipício. Como o nosso estudo não busca popularidade, essa é a parte que incomoda. A verdade na lata. Ah, ele não acredita na imortalidade. Ele não acredita em fantasma. Ele falou que o Deus não é. Ele falou que... O ego é fantástico. Ai. É preciso amadurecer. Senão você nunca vai entender nada. Todas essas elucubrações dos deuses e do mundo dos espíritos, tudo isso é loucura do ser humano. Nada disso é verdade. Nada. Nada, nada, nada. E você já tem experiência com isso. Com o fato de que isso tudo é ficção. Você já sabe disso. Não é ninguém que precisa dizer isso para você. Porque dentro de você, sempre quando você escutou as histórias, sempre tem o Hashem dizendo, mas você sabe que isso é mentira, né? Não sei se te contar. Deixa eu ser o primeiro, então. Sempre tem o Hashem dentro de nós dizendo, não é isso, né? Não estou acreditando que você está acreditando nisso. Que vergonha. Pá! Como que pode? Desse tamanho. O Hashem nos coloca, de fato, com a realidade. Perceba como o Talmud dá um banho de realidade agora. Que coisa mais importante que há do que rezar, estudar e se dedicar? A gente, pelo menos, não é como aqueles materialistas que só trabalham. Veja, o Talmud tem um texto para isso. Não, gente, vocês estão entendendo errado. Sabe aquele coitado lá que só trabalha, que não tem tempo para nada? Pois é. Ele tem garantido o mundo vindouro. E você não. Garantido que ele vai ter o mundo. Mas ele é ignorante. Pois é. Mas o que quer que ele tenha cometido de falha, ele espiou trabalhando. Isso é um sofrimento imenso. Que não há julgo maior do que ser escravo de outro ser humano. Porque o trabalho que o Talmud está falando não é o trabalho que você faz para você ou que você faz para a natureza. Esse trabalho não é trabalho, isso é diversão.
Trabalho árduo é aquele que é servil. É o que a maioria de nós hoje é subjugado. Trabalhar para outros seres humanos com egos inflados, que maltratam, que menosprezam, que não enxergam o outro ser humano porque só pensam em números e ganho e lucro. Cujos sorrisos são falsos, cuja gentileza é superficial e que não tem nenhum interesse a não ser no próprio ego. Prestam culto ao fruto da imaginação. Quem é submisso a essas pessoas, por uma questão de necessidade, porque ninguém faz isso de feliz, é maior do que uma pessoa que teme ao Hashem. E por quê? Por que justo maior do que alguém que teme o Hashem? Tanta coisa para dizer. Por que isso? Por causa da imaginação envolvida na ideia de temer o Hashem. Mais do que qualquer outra coisa. E por que o trabalho árduo consegue mais resultados? Porque no trabalho árduo você descobre uma coisa. Quando você está submisso perante um tirano, seja no sentido macro ou no sentido micro, numa empresa, você percebe que o mundo, ou seja, as tuas experiências, que é só isso que é o mundo para você, ele não funciona de acordo com as tuas expectativas. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Essa constatação. O maus-trato é desnecessário para atingir esse objetivo. Mas aí é o ego humano. Ou seja, a inconsciência. A pessoa que faz isso faz de maneira inconsciente. Ele está fazendo mal para si, na verdade. Mas quando você constata isso, você percebe que você entrou em contato com a realidade como ela é. Uma realidade da natureza. Uma realidade dentro da qual você pode estar submissa a uma determinada circunstância com a qual você provavelmente até se acostumou já. A proposta da espiritualidade é justamente dar para a pessoa a segurança de que não importa, porque a pessoa fica assim, ai, tomara que isso mude. Então, mas essa ânsia do mude, ela não é saudável, porque ela é uma distorção, uma saída, uma projeção para um futuro imaginado bom. E toda saída do momento presente é prejudicial. Não importa qual seja a sua justificativa. E olha, o ego consegue umas justificativas muito boas. Mas não se deve sair do momento presente, nunca. Então quem trabalha árduo entende isso. Entende que se você ficar no pensamento, você não consegue suportar. Então você tem que se centrar e focar-se no que você está fazendo. Se tornar como se fosse invisível. Por isso que é maior do que quem teme o divino. Porque, na verdade, isso é temer o divino. É essa capacidade de você centrar-se, de você se tornar uma pessoa sem ego, porque se você também tiver um ego exacerbado, você não consegue lidar com outros seres humanos inconscientes, porque o ego em você vai reagir ao ego nele, e aí pronto, eles vão se alimentar mutuamente, o único que ganha com isso é o próprio Yetzer Hara. É a própria mente humana, que vai ficar um pouco mais sedimentada no subconsciente de um e de outro. Mas as pessoas em si só se ferram com isso tudo. Então veja, o Talmud não está só falando frase de efeito. É uma importante lição da espiritualidade. O divino não está nos rituais que você faz. Porque a gente dá uma importância para isso que não devia dar. O ritual é uma disciplina, não mais do que isso. Ele não tem nenhuma importância intrínseca. É preciso ter essa consciência mesmo quando está fazendo aquilo.
Nós temos sempre nos resguardar da idolatria, especialmente a idolatria dentro de nós. O Hashem não é mágico. Mágica não existe. Repudie quem quer que diga isso. Porque todo ser humano tem o direito de saber a verdade. E essa é a verdade. Não tem nenhuma mágica. Desculpe aí. Não? É como eu digo para as pessoas, não tem espírito, não tem fantasma, não tem nada disso. Nós não somos nenhum tipo de fantasma preso em corpo de carne, esse papo furado do Platão. É só viagem do Platão. Nenhum pré-socrático disse tal asneira. E depois do Platão veio Aristóteles, discípulo dele, e falou, olha, muito bonito, muita coisa que ele ensina. Mas esse negócio aí de mundo das ideias, bobagem. Aristóteles falou, não é nada disso. Pelo simples fato de que o que determina o que é verdade é a realidade. Esse era o valor para o Aristóteles também. Infelizmente, o acesso para a realidade para o Aristóteles era muito limitado, né? Infelizmente. Mas se ele tivesse tido, uau, ele teria se esbaldado. Aristóteles continua sendo um bom exemplo para nós, porque ele é o exemplo de um ser humano que trata o conhecimento como algo sagrado. E nós não fazemos isso, nós não aprendemos isso. Se nós tivéssemos essa consciência, nós saberíamos que os nossos professores de matemática são sacerdotes. São sagrados. Nem eles têm esse tipo de consciência. Que os nossos professores de pedagogia, que os nossos professores de idioma, que os nossos professores de história. Professor é um ofício sagrado. Então percebam que o que o Talmud está fazendo com isso. Ele só está usando o eufemismo do trabalhador subjugado. Porque esse é o único trabalho que é verdadeiramente árduo. Nenhum trabalho é árduo. Se você vai construir uma mesa, e você tem que pegar o tronco da árvore, serrar, e você vai se suar inteiro, você não vê aquilo como uma coisa ruim. Você vê aquilo como um prazer imenso. Você está lá, e fazendo força, e suando, e pingando, e você está se deliciando nisso. Isso não é trabalho árduo. Trabalho árduo é uma invenção da era industrial. Quando a exploração do homem pelo homem se tornou endêmica. Depois desse período, aí sim, a humanidade nas relações foi tão absurdamente perdida que até hoje nós estamos tentando recuperar isso. Recuperar a empatia pelo outro ser humano. Nós vivemos em megalópolis. Muitas vezes a pessoa mora num prédio e não conhece ninguém. Não é culpa dela e nem culpa das outras pessoas. É assim que o sistema é. As pessoas não têm mais o costume de se congratular, de cumprimentar, de ser gentil. E isso vai embrutecendo a natureza humana, nos tornando apáticos. Isso aumenta a criminalidade. Porque nenhum crime seria possível se houvesse empatia. O problema é que para você construir uma sociedade que seja bem escravizada para enriquecimento de poucos, você precisa manter as pessoas isoladas. Para que eles vejam o outro como seu adversário. Essa é a função da política, inclusive. ואמר רבי חייא ברמי משמי דאולה לעולם ידוע אדם במקום רבו שכל זמן ששמי בן גרי קיים לא נשא שלמה את בת פרעה. Chegamos num ponto importantíssimo do Talmud. Rabino Ria Barami disse em nome de Ula: deve-se sempre morar
no lugar onde vive o seu mestre. Para quê? Para evitar cometer erros. Pois enquanto Shimi Ben Gera, que segundo tradição foi um grande erudito de Torá e foi o mestre do Shlomo, quando ele esteve vivo, Shlomo não se casou com a filha do faraó. Foi o erro do Shlomo, né? Ele teve lá um encanto com a rainha de Sabá, mas ele acabou casando com a filha do faraó. E o problema é isso. Ele abraçou a idolatria. E aí, por isso, o Talmud traz essa observação. Morar no lugar onde vive o seu mestre é considerado um valor no Talmud, porque não há na vida algo mais importante do que a busca do conhecimento. E não há coisa mais rara do que um mestre. Não há nada mais raro que isso. É por isso que quem encontrar tem que se dedicar a isso mesmo. Para tudo. E aí os rabinos iam aos extremos. Mas veja, eles estão falando do mundo antigo, século III, século IV. Tá? Não assusta. Sim, você tem que morar aonde mora o mestre. Então eles faziam de tudo. Se o mestre... Veja, estamos falando dos sábios do Talmud. Milhares de rabinos, milhares de gerações. Então, como eu falei, o mestre é raro. Você tem muitos livros, mas nenhum livro é seu mestre. Por que o livro não é seu mestre? Porque você não pode, ou até pode, perguntar o que você quiser para o seu livro, mas ele sempre vai dar a mesma resposta. É assim que respondeu Sócrates, quando perguntaram para ele: mestre, por que você não escreve livro? Ele falou: porque livro é isso. Tudo que você perguntar para um livro, ele te dá a mesma resposta sempre. Isso não é sabedoria. Sócrates entendeu que o Hashem é manifesto no agora, na realidade deste momento. Essa realidade está constantemente mudando. Como você vai dormir hoje, como você vai acordar amanhã, você é outra pessoa. As células que te constituíram quando você foi dormir morreram. Até o período que você acordou. Por isso você tem que lavar o rosto, por isso você fica todo inchado. Muita coisa em você morre quando o seu dia termina. E elas são imediatamente renovadas. E o tempo todo em você está escoando coisas mortas. Coisas que vão morrendo e vão sendo... É como quem faz um conserto de um carro em movimento. Vai trocando as peças enquanto o carro está em movimento. É assim que as nossas células fazem conosco todo dia. Percebendo isso, você percebe em você mesmo a realidade do Hashem, sem nenhum tipo de crença, sem nenhum tipo de ideia nutrida na cabeça. Quanto menos ideias você nutrir na sua cabeça, melhor para você. E certamente, de quaisquer ideias que você eleger, que são ideias dignas da sua atenção, e é só você que pode decidir isso, você deve se lembrar, nenhuma ideia tem nenhuma relação com a espiritualidade. A espiritualidade não é um jogo de ideias, de crenças, de opiniões corretas. Tudo isso é necessário. Eu não estou dizendo que isso não é necessário. Inclusive, o próximo capítulo do guia é sobre isso mesmo. Mas é preciso entender. Essas orientações servem, como Maimônides costumava explicar, como uma espécie de teologia negativa. Ou seja, você não está estudando aquilo que é, mas aquilo que não é. Mesmas coisas. Como é que você descobre o divino se você vem de uma herança idólatra? Não adianta ficar com ideias. Ah, qual que é o Deus? Então, tem que soltar o verbo, o real. Não há nenhum tipo de Deus nenhum. Pare de ficar buscando Deus. Não existe nenhum Deus. Ah, mas e o Hashem? O Hashem não é Deus. Porque deuses não existem. Nunca existiu, nem nunca vai existir, porque esse universo não foi projetado para isso. Não é assim que ele funciona. Então, da mesma forma,
é você perceber, se perceber isso, qual é a sua verdadeira relação com o divino. Uma relação que não é baseada em crença nenhuma, nem opinião nenhuma, nem ideia nenhuma, mas essencialmente em quem você é de fato. E que isso daí é uma coisa tão rara e tão preciosa, que é por isso que é representado pelo mestre. Por isso o valor que se dá ao mestre. Portanto, o mestre, veja, como eu disse, eles eram período talmúdico, muitos rabinos. Então, como assim? O mestre é indicado pela Neshama. Ou seja, pelo Hashem. Da mesma forma que Shmuel olhou para os filhos do Ishai, esse aqui é o meu primogênito, fortão, bonito. Não, não é esse. O Hashem falava para ele, não é esse. Não é esse, não quero, não quero, não gostei, não quero, não quero, não quero. Todos os egos o Hashem rejeitou. Entenda, é por isso que a história é contada. Não é que o Davi era melhor que os outros. É que naquele momento o Davi era absolutamente sem nenhum tipo de ego. Tanto que ele nem estava ofendido pelo fato de ter sido deixado de lado. Ele não estava triste por isso. Ele não estava nem, na verdade, pensando nisso. Estava ocupado com as ovelhinhas, olhando a beleza do bicho. Coisa que ele mais amava era ficar cuidando de bicho. E aí o Hashem falou, é esse aí que eu quero. Esse aí tem a ver comigo. Então perceba o que tem a ver. Não é a crença certa, não é a religião certa, é quem você é de fato. Naquele momento da vida do Davi, ele estava plenamente na presença do divino. Porque isso quer dizer estar focado no momento presente. E se você estiver focado no momento presente, você está na presença do Hashem e, portanto, com a realidade. Experimentando a realidade como ela é de fato. E ela é muito maravilhosa. Tanto que torna a magia e a crença em fantasma e as promessas de vida após a morte. Você dá risada disso. Depois que você entende mesmo o que é o Hashem, você dá risada disso. Você fica com pena da pessoa. Tadinho dele. Ele está com medinho. Tadinho dele. A gente fica até pensando o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Será que ele vai... Será que ele está aberto a algum tipo de expressão? Será que o nível dele alcança? Tadinho. Sofre tanto à toa? À toa. Porque essas crenças são todas falsas. Porque não há nenhum tipo de verdade em crença alguma. A verdade está na realidade. O Hashem é a realidade. É isso que o Spinoza quis dizer com que o Hashem é a natura. Que o pessoal idólatra achou que ele estava cultuando a natureza. Não, gente. Natura é o real. É aquilo que é. Então, o casamento de Shlomo com a filha do faraó foi uma ruptura dessa tradição. E ele não teria cometido tal erro se ele estivesse ainda vivendo perto do mestre dele. Porque o mestre, como cuida, ele se importa. Então, isso é muito importante para nós. A repreensão do mestre, quando o professor nos corrige, ele faz isso porque ele se importa. Ele quer que você aprenda certo. Ele quer ter esse orgulho para si. O orgulho de que o meu aluno aprendeu bem. Tanto que quando eu fiz um vestibular, já faz tempo isso, e aí a minha única preocupação era a redação. Porque eu me dediquei tanto para estudar língua portuguesa, mas eu me dediquei tanto. Falei, não é possível que eu não sei escrever. De tanto que eu me esforcei por isso. Foi aprovado, obviamente. Naquela época eu fiquei bem feliz. Mas eu fiquei feliz só por isso. Por saber assim, será que eu internalizei? Será que é parte de mim mesmo isso? Ou será que isso foi apagado? Ou seja, não era parte de mim mesmo. Mas aí eu vi que é parte de quem eu sou. Que ótimo, Baruch Hashem. Não posso dizer o mesmo dos demais professores, né? Também vamos lá. Especialmente o de matemática.
que era, no meu caso, um santo. Mas percebam para onde o Talmud está apontando. Não é só uma mera criticazinha de com quem Shlomo casou, o problema dele, a mulher é dele, eu que não vou ter que conviver com ela, o que eu tenho que ver com isso? A Gemara está apontando para algo muito essencial. A nossa atratividade pela idolatria vem do nosso namoro com o fruto da imaginação. Nosso namoro com o ego. É isso que torna as coisas fictícias atrativas. Elas não são, na verdade. Se você está lúcido e consciente, você pode ter acesso a qualquer coisa. Todas as belezas, você até admira e diz, você bate palminha e diz que lindo, bonitinho. Mas nada te seduz. Você mantém uma seriedade, uma serenidade, como se você estivesse com seu mestre. Daí a importância de ter uma pessoa física, ou seja, um ser humano, e você ter esse contato, porque é importante você olhar nos olhos e você transmitir presença. E você entender que espiritualidade é sobre presença, não sobre ideias. A tecnologia tem rompido as barreiras, diga-se de passagem. Mas entenda-se o que os sábios estão dizendo. Sim, tem que olhar nos olhos. Sim, tem que estar presente. A Gemara levanta uma objeção. Mas não foi ensinado num Baraita que não se deve viver aonde vive o mestre? Ou seja, o Talmud está lembrando de um outro ensino que falava exatamente o oposto desse ensino. Mas a gente não tem essa outra Mishnah. Veja que interessante, né? Aí agora uma pequena lição sobre o critério da Torá oral. Nós temos, como vocês sabem, a Torá escrita, que são os nossos livros. Mas o que nem todo mundo sabe é que esses livros eles foram transmitidos, e as mesmas pessoas que transmitiram o livro, eles não aprenderam só o livro, né? Obviamente. Eles aprenderam tradições, canções, lendas, folclores. Tudo isso você está tendo acesso estudando o Talmud. Então aqui não tem só Bíblia, aqui não tem só tradição, aqui tem tudo. Aqui tem folclore, tem loucura, a gente vai ler coisas descabidas já. Prepara os leitores, né? O Talmud vai chegar em momentos assim que os rabinos, não é os rabinos, que isso é uma generalização, né? Um rabino fulano fala uma coisa completamente absurda. Uma provocação do Talmud. O Talmud deixa aquilo, porque a graça é essa. A graça é você olhar para dentro de si e ver como aquilo reage. E aí é gostoso isso, porque aí você percebe, você se estuda, você se conhece. Então, o Talmud está trazendo uma contradição, porque é importante você saber quebrar o encanto. Nós que damos valorização para a espiritualidade, é natural da nossa parte se encantar com o mundo real, se encantar com a natureza, se encantar com os animais, se encantar com as pessoas. Mas o Talmud diz, mas isso não é exatamente sabedoria. É muito bonito, né? Bate palminha, parabéns, né? Ganha uma estrelinha, mas você tem que saber também falar não. Senão você não resiste à idolatria. Senão você não resiste às loucuras. Então, por isso que o Talmud quebra o encanto. Mas não foi ensinado o contrário. Aí a Gemara tem a sua frase clássica. Para quem não conhece ainda o Talmud, essa é uma das frases que mais se repetem no Talmud inteiro. Lo kashia chad chaiz leye chad elachaiz leye. Lo kashia quer dizer, isso aí não é difícil. No sentido de dizer, isso não é difícil de resolver. Vem cá que eu te ensino. Lo kashia. Calma lá, fica calmo. Este ensino, ou seja, o que diz que tem que viver onde vive o professor, está se referindo àquele caso onde o aluno e o professor não estão tendo conflito. Ou seja, o bom aluno. Ninguém está falando para mau aluno e morar com o professor. Haz vechalila. E o outro caso é o caso do aluno que distrata o professor.
Esse aluno que distrata o professor, então ele não deve viver. Então aquela outra Mishnah está certa também, mas ela está falando de outra situação. A pessoa que ela está dizendo que não deve viver com o professor é o aluno que discute. Ele não deve. E por que não deve? Se a discussão é tão boa para o aprendizado. É porque sim, a discussão é boa. Mas quando ela não é originada no ego, o que não acontece na maioria dos alunos. É um conflito com crenças e opiniões. Porque não há neles mesmos o acesso interno do Hashem. Porque é o Hashem em você que confirma toda a sabedoria e todos os fatos. É isso que faz com que você se apaixone pelo judaísmo, pelo Talmud, pelos sábios, pela tradição, e você se veja submerso nisso e você fala, bom, eu sou isso agora, acabou. Sou judeu, sou judia, acabou. Veja, sem imposição, sem nada, mas isso ocorre muito naturalmente para muitas pessoas. O motivo disso é exatamente esta concordância, porque você só concorda com algo quando aquilo reflete sua percepção. Esse é principalmente o motivo das brigas, especialmente hoje em dia, online. O que são as pessoas online? Na maioria dos casos, são egos inflados e versões distorcidas de si mesmos. Só olhar as fotos, né? Completa distorção. A pessoa tem horror de quem ela é de fato. Quando, na verdade, isso deveria ser o oposto. Aí a pessoa olha uma outra pessoa que coloca uma foto de perfil muito natural, sem efeito e com todos os defeitinhos que tornam o ser humano especial, e diz, ah, que feio. Isso é o ego, o Yetzer Hará. Isso é só uma exemplificação fácil de perceber externa a nós. O verdadeiro truque do Yetzer Hará ocorre dentro de nós. Quando você olha para dentro de si, isto é, quando você silencia internamente, presta atenção aos fluxos de pensamento, sem julgá-los, sem determinar qual é bom e qual não é bom. Só ficar olhando, só ficar prestando atenção. Como quem está ouvindo um ruído. Deixa eu ver esse barulho. Espera aí. Deixa eu ver. Essa é a sua atenção. Isso é quem você é de fato. É algo real, perceba. Não é nada que você imagina, nada que você acredita. Você sente dentro de si esse impulso, na mesma hora. Ninguém nunca te separou disso, nem poderia. Você não precisa acreditar em nada para ter acesso a isso. A pessoa só precisa silenciar. E o que impede os seres humanos de silenciar é o Yetzer Hará. É o ego em todos nós. É isso que faz com que o ser humano fique fanático por religião e por coisa. Porque ele perdeu o sabor da vida. Então ele está tentando substituir isso com alguma outra coisa artificial. Como religião, por exemplo. E as pessoas dizem, ah, mas é bom que ele está fazendo isso em vez de ir para as drogas. Religião é uma das piores drogas. Não foi por álcool que foi causada a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi por causa de ideologias. Então essa demonização, ela impede que você enxergue a realidade como ela é. O que nos afasta do divino é esse conflito que nós temos. Por isso que o aluno que não é aquiescente, ou seja, que rejeita a instrução, ele tem que ficar longe. Por quê? É necessário. Para que não haja identificação com o ego que está em nós, que sempre vai reagir a outro ego. Sempre. Por isso que nós diminuímos as nossas relações. Nós nos focamos nas pessoas que são imediatamente próximas de nós.
E nós paramos com esse afã do ego de querer salvar o mundo. Como se você tivesse que fazer alguma coisa para o Hashem que olha para você e ri, né? Fala, sério mesmo? Esse é o melhor que você consegue? Então é melhor parar, hein? Melhor parar, faz o que você faz de melhor. Cuida de você mesmo, cuida das pessoas que estão no seu convívio imediato e faça isso muito bem. Só. Se cada ser humano se dedicar para isso, o mundo será naturalmente salvo. O problema da nossa sociedade é isso. O excesso à informação nos tira da nossa realidade imediata. Então, isso é prejudicial quando você não sabe se desidentificar disso. Mas é preciso saber extrair de si esse senso de identidade e jogar isso fora. E perceber que o que quer que aconteça em torno de você não tem nada que ver com você. Você só está assistindo o fenômeno. Por isso, nós temos que resistir, por exemplo, ao Lashon Hara. Porque o Lashon Hara é quando você determina sobre alguma coisa baseado no que você ouviu falar. Você não pode acreditar nisso. É como no último caso polêmico do juiz que tomou decisões que não devia, sobre o cargo que não devia, não sei do que, e aí encheu o mundo disso. E a primeira coisa que me veio à mente é exatamente o que diz o Pirkei Avot. Não diga ao juiz, ei, aceita a minha opinião, porque é ele que tem que julgar e não você. Então, mas eu ouvi isso, eu li aquilo. Não interessa. Você não teve acesso às evidências. Tudo que você está vendo é de ouvir falar. Ouvir falar não é saber. Não importa se você confia ou não em quem falou. O Lashon Hara é geralmente feito por gente que a gente confia. Muito raro um Lashon Hara acontecer de um desconhecido. É muito importante ter essa serenidade. Porque, como eu disse, o Hashem é algo muito profundo, muito íntimo. E nós confundimos o tempo todo isso com a mente, achando que aquilo que eu penso é o Hashem. Nunca. Hashem não tem nenhuma relação com nenhum pensamento, que ninguém tenha. O Hashem não está no pensamento e o Hashem não é acessível sequer pelo pensamento. O Hashem só é acessível pela sua presença. E você só acessa o Hashem quando você para de falar, tanto externa quanto internamente. É nesse momento que você tem acesso ao Hashem. E é nesse momento que o Hashem confirma para você o que pode entrar no subconsciente e o que não pode. Isso aqui tem que tirar, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. E assim o Hashem vai nos purificando de idolatria. Tirando as superstições, tirando as crenças. Não, isso aqui eu não gostei, isso aqui joga fora. Pega essa mandala aí suja, joga fora isso daí, não tem nada a ver com isso. Não tem poderes mágicos, não tem dream catchers, não tem nada disso. Para. Volta para o mundo real. Volta para cá, para o chão, para a química, para a física, para o corpo. Para de achar, não. Algumas pessoas têm uma projeção errônea do próprio corpo. Então quando uma pessoa diz para outra, nossa, como você é linda, não, ele só está interessado no meu corpo. Mas o que você acha que você é? Você acha que é um fantasma? Claro que não, você é o corpo mesmo. O que você achou que era? Claro que é o corpo. E é isso que é. É assim que o Hashem... E o texto do Bereshit não mente sobre isso. Porque quando o texto diz que a gente foi feito do solo, se você pegar os elementos químicos, você encontra eles no seu corpo todo. Você é seu corpo. E, portanto, esse é os 4 cúbitos de Alahá onde o Hashem habita. Seu corpo. Então veja, né? A nossa condenação do próprio corpo,
a nossa mutilação do próprio corpo, muitas vezes, a nossa rejeição da própria pessoa, tentando sempre ser uma outra pessoa, em vez de admitir quem nós somos de fato. Quem você nasceu, é assim que você é. Essa é a cor dos seus olhos, essa é a cor do seu cabelo, esse é o formato que ele tem. É assim que você é. Se aceite, porque você tem que aceitar o templo do Hashem. O Hashem habita nesse templo. E não é uma metáfora, perceba. Porque a consciência que constata esses fatos, ela é que confirma se isso que eu estou dizendo é fato ou é só um monte de bobagem. É a consciência, é a Neshama, que confirma isso. É isso que cria a relação entre mestre e discípulo que o Talmud está falando. E é isso que faz o aluno ser aciente ou não. É se ele tem o grau de consciência ou não. Portanto, eles sempre serão poucos. E os mestres sempre serão raros. Mas o Hashem nunca deixa o mundo sem mestre. Por isso que os sábios do Talmud têm uma lenda que dizem que o que sustenta o mundo são 26 justos. No planeta todo. Ninguém sabe quem são essas pessoas, mas elas têm todas as mesmas características. Não tem absolutamente nenhum eco e vivem absolutamente focados no momento presente. 26 pessoas sustentam o planeta todo. Os rabinos do Talmud dizem, e se não fosse por essas 26 pessoas, o Hashem já tinha destruído esse mundo há muito tempo. E aí os sábios perguntam, mas e quando uma dessas pessoas morre, o que acontece? Falou, imediatamente o Hashem substitui por outro. Nasce um bebezinho que substitui. Mas não pode faltar. E por que 26? Porque 26 é o valor numérico do tetagrama. 26. Por isso que a sinagoga onde eu rezei, e era também a yeshiva onde eu estudei, o número, ela não é conhecida por nenhum nome, embora ela tenha lá um título, né? Yeshiva de Hassidei Satmar e tal. Mas ela era conhecida como 26. Então toda vez que alguém perguntava, onde você reza? Eu rezo lá no 26. E por que era chamado de 26 lá? É chamado até hoje assim. Porque nunca, em nenhum horário do dia ou da noite, o lugar está sem alguém estudando ou rezando, e em geral, um minyan. Qualquer horário que você fosse rezar, tem um minyan sempre lá. Ah, mas eu rezo às 7, tem um minyan às 7. Eu ia fazer shacharit lá, eu tinha que chegar às 4. 4 no inverno da Inglaterra. Imagina. Para mim é uma delícia, mas para muita gente é um tormento. Para mim era uma delícia, parecia que eu estava andando em Gotham City, porque as luzes noturnas de lá são amarelas, fica parecendo Gotham City mesmo assim. Você fala, foi aqui, Gotham City é aqui, daqui a pouco aparece o Batman em algum lugar. E aí eu ia rezar, ia ter que ir no mikve antes, porque os Hassidei Satmar sempre, antes de rezar, vão no mikve, então eu já tomava logo um banho de água gelada, para ficar esperto, para perder o sono. E eu estava ainda melhor do que muitos, que uns iam num mikve quente, que deixava o couro branquelo todo vermelho, e depois pulava na água gelada. Seguindo as tradições dos Hassidei Satmar da época deles. E aí a gente começava a rezar lá. Então percebam que essa disposição, é uma coisa interna. É isso que gera verdadeira devoção, uma devoção que não é pautada no ego. Quando você tem uma identidade muito forte com alguma ideia, observe isso. Isso não tem a ver com você. Quando você perceber uma reação muito forte com uma notícia, cuidado. Toda notícia é elaborada para causar esse tipo de impacto mesmo. Cuidado. Observe você mesmo. Aquilo é externo. Você não é nenhum arauto de nada. Ponha-se no seu lugar, saiba o seu lugar e respeite a realidade como ela é. Você não pode resolver tudo nem fazer tudo. Faça o pouco que você faz, faça bem feito. É só com isso que você deve se preocupar. Muito mais há para ser dito. Mas, infelizmente, especialmente para mim, nós temos que pausar. Eu quero agradecer mais uma vez. Estamos quase... Olha o Fábio.
eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei porque eu sinto, quando eu estou estudando Talmud com vocês, eu sinto uma paz assim, absoluta. E que é isso que a gente procura transmitir nas reflexões do Talmud. O Talmud é um livro muito sagrado, muito mais do que as pessoas imaginam. Porque eles acham que o Talmud é, né, um livro interessante, não sei do que. Não, estudar o Talmud é um ofício religioso, é uma coisa muito forte. Por quê? Por causa da lucidez, da racionalidade do Talmud. É exatamente como o Fábio expressou, é um deleite. E ele, como a Glaucia está falando, é lindíssimo e profundo, que são duas coisas que não são necessariamente as mesmas coisas, né? Tanta gente linda e rasa, né? O Talmud é lindo e profundo ao mesmo tempo. Isso é raro, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Então, assim, é um presente para o mundo o Talmud. Por isso que na Coreia do Sul eles colocaram o Talmud como tema de estudo nas escolas. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas na Coreia do Sul já fazem uns 10 anos já, os alunos de lá estudam também o Talmud. E o objetivo do governo deles foi porque a gente queria ensinar aos nossos alunos o pensamento crítico. Isso é fato mesmo. Então, por isso que os sul-coreanos são tão lógicos, tão lúcidos, e eles estudam o Talmud nas escolas primárias. Sim, aprendem o nome dos rabinos, Rava, Barav Shila, e tudo isso eles falam em coreano. Coisa mais linda. E aí você fala, caramba, que atitude, que lucidez. Porque ele entendeu que o Talmud não é sobre religião, o Talmud não é sobre defender judaísmo, nem esses papos furados que vendem. O Talmud é colocar você em contato com Hashem. Diretamente, sem intermediário. E você tem que confrontar todos os seus conflitos internos. Então é muito bom o Talmud. Então eu agradeço a cada um de vocês pela apreciação, pela presença, que a coisa mais importante é a presença. Lembre-se sempre disso. O templo é a sua presença. É mais do que seu corpo, que também é uma parte de você. É uma das suas, se você preferir, almas. Né? Segundo a Bíblia hebraica, nós temos 4 almas. Uma alma é o corpo. A outra é o ruach, a nossa respiração. A outra é a nefesh, os líquidos corporais. E a neshama, que é o que somos de fato. Então, muito obrigado pela sua presença preciosa. Bezerat Hashem Itbarach. E nos vemos na nossa próxima aula, que será do Guia dos Perplexos, ainda essa semana. Até lá, muito boa noite, obrigado por permanecerem comigo. E até a próxima, Bezerat Hashem.